Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu quero falar a respeito da palavra de Deus sobre o poder da espiritualidade da carta de Paulo aos Colossenses. Foi como você viu no título que te chamou a atenção. Então a gente vai tentar entender qual é o poder dessa espiritualidade da carta de Paulo, que Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, e tentar entender qual é o poder desta espiritualidade nas nossas vidas. Porque como está escrito aqui, foi escrito para os Colossenses, mas nós temos a interpretação que é para a interpretação para as nossas vidas, para ser útil para as nossas vidas. Então, eu vou começar a leitura aqui na carta de Colossenses, o capítulo 1, em que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Eu vou começar aqui pelo versículo número 7. Como aprendestes de Epafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, primeiramente, eu fiz um estudo aqui, busquei um conhecimento, e a minha Bíblia, ela tem um dicionário bíblico. Então, eu busquei aqui em saber sobre a igreja de Colossenses. E eu vou ler aqui essa igreja de Colossenses, como está escrito aqui, ó, como aprendestes de Epafras, nosso amado conservo. Então, Epafras é o nome de uma pessoa, acho que de um homem, né? Epafras. Ele era conservo de Paulo e era fiel ministro de Cristo. Então, eu já deixei aberto aqui no dicionário, está escrito assim, ó, Colossenses, Epístola aos Colossenses. A cidade de Colossos era situada no sudoeste da Frígia, à beira do rio Lico, na grande via comercial para o Oriente. Importante e próspera cidade no quinto século antes de Cristo. Diminuía pouco a pouco em importância, enquanto Laodiceia, a 16 quilômetros do rio abaixo, progredia rapidamente. Paulo conheceu a igreja em Colossos somente por relatório. Então, Paulo não chegou aí na igreja, ele só conheceu ela por relatório. Possivelmente fundada por seu amado conservo Epafras. Então, quem fundou essa igreja, segundo aqui o dicionário bíblico de Colossenses, está escrito que essa igreja de Colossenses foi fundada pelo seu conservo, o conservo de Paulo. O nome dele é Epafras. A epístola surgiu 61 anos depois de Cristo. Paulo escreveu essa epístola 61 anos depois de Cristo, quando apareceram em Colossos mestres que procuravam enxertar no cristianismo uma espécie de filosofia judaica e procuravam também subjugar os crentes à adoração de anjos e a um ascetismo exterior, vergnosticismo. Então essa igreja ela foi fundada, a epístola, né, aos Colossenses surgiu 61 anos depois de Cristo, porque apareceram lá em Colossos uns mestres que procuravam enxertar no cristianismo uma espécie de filosofia judaica e procuravam também subjugar os crentes à adoração de anjos e também a um asceticismo exterior, vergnosticismo. Então, beleza, agora vamos voltar aqui na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses.
aqui no versículo 8, o qual nos declarou também a vossa caridade do Espírito, quer dizer, que Epáfras declarou a Paulo a caridade dos colossenses, a caridade que os colossenses tinham, eles tinham no Espírito Santo. No versículo 9, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então Paulo, ele sempre orava. Você pode ver nas cartas de Paulo que ele escrevia às igrejas, ele sempre orava para aquelas pessoas que se convertiam, para que elas sejam cheias do conhecimento da vontade de Jesus Cristo e da sabedoria e da inteligência espiritual. Aqui é o que ele estava pedindo para que os colossenses, ele estava orando para que os colossenses tivessem aprendessem isso. No versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então veja que ele sempre está tentando passar o conhecimento de Deus para os colossenses, para que eles andassem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Sempre Paulo está tentando passar o conhecimento de Deus. Agora aqui no versículo 11, que é o que a gente vai decifrar o que é esse conhecimento de Deus, o que é esse crescimento no conhecimento de Deus, essa sabedoria e inteligência espiritual, andar dignamente diante do Senhor. Aí nós vemos aqui também no versículo anterior, que eu não li, mas que está aqui, no versículo 5, no primeiro capítulo, no mesmo capítulo, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então tudo isso, esse conhecimento de Deus, andar dignamente diante do Senhor Jesus Cristo, é para a esperança que está reservada nos céus. Este é o fundamento. Por quê? Porque mesmo Jesus mesmo disse, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo bem que nós queremos bens materiais, queremos ser prósperos, mas isso vem, pelo que está escrito aqui, pelo entendimento, pelo que Jesus disse, isso vem depois que você busca o reino dos céus. Aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá, então, mas aqui no versículo 11, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, para que sejamos fortalecidos, que os colossenses, ele estava orando para que os colossenses sejam fortalecidos, e nós aprendemos que nós somos fortalecidos segundo a força da sua glória, segundo a força da glória de Jesus Cristo. Ele está passando aos colossenses o conhecimento da força da glória de Jesus Cristo. Como? Aqui que eu vejo que é esse entendimento. Em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, como assim toda a paciência? Aí eu vou ver aqui, está aberto aqui no meu computador, aqui o significado de paciência. O que é paciência? Para que seja fortalecido, que tenha toda a fortaleza segundo a sua glória, em toda a paciência. Paciência segundo o dicionário aqui, capacidade de tolerar contrariedades, dissabores, infelicidades. Então é isso. Muitas vezes nós encontramos com pessoas, então na nossa vida nós temos que andar sempre preparado para nós termos essa paciência de tolerar, a capacidade de tolerar contrariedades, dissabores e infelicidades. Por que de tolerar contrariedades? É você andar na comunhão,
Se você andar na comunhão, você vai sempre estar preparado. Se vem alguma pessoa te causar alguma contrariedade, o que que você vai fazer? Você não vai enfrentar essa contrariedade. Você não vai discordar dessa contrariedade. Você vai tolerar essa contrariedade. Para quê? Para que você venha a ter essa força aqui, ó, a força da sua glória, a força da glória do Senhor Jesus Cristo, em toda a paciência. E a outra parte é longanimidade com gozo. O que quer dizer isso? Longanimidade com gozo quer dizer que o caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho, apesar dos obstáculos. Bondade que faz desprezar as ofensas. Então Jesus sempre foi, essa é a essência do Espírito Santo, a essência do Consolador, a essência do Espírito Santo de Deus, que fez com que Paulo escrevesse essas palavras, porque Paulo era espiritual, então ele tinha o Espírito Santo com ele, e ele sempre sabia que isso é a vontade de Deus para você andar dignamente diante do Senhor Jesus Cristo. Você tem que fazer isso. Você tem que ter o caráter de uma pessoa que usa da bondade, que faz desprezar as ofensas. Essa capacidade que você faz você desprezar as ofensas. E aqui no dicionário está dizendo isso, né? Capacidade de bondade que faz desprezar as ofensas. Mas aqui na Bíblia ainda ele é muito mais profundo. Ó. Por quê? Porque ele fala assim, ó, em toda paciência, que nós vimos que toda paciência é você tolerar as contrariedades e então nós vemos aqui que na Bíblia a longanimidade com gozo, que quer dizer o que? Longanimidade, bondade que faz desprezar as ofensas com gozo, quer dizer, com alegria. Quer dizer, se uma pessoa vem com você com contrariedade, com ofensas, você vai tolerar essas ofensas com gozo, com alegria, com prazer. Então isso é a essência do Espírito Santo. Isso está te capacitando, capacita a nós, eu e a você, o quê? A ter a esperança reservada nos céus. Ter um cantinho lá no céu reservado para nós, quando a gente deixarmos essa terra. Então, longanimidade com gozo, com alegria. Então, se você tem esse conhecimento, você está sendo o quê? Aí, vamos ver aqui. Tá, não, tudo bem. Não é agora. É longanimidade com gozo, dando graça. Por quê? Ainda Paulo está explicando aqui no versículo 12. Com prazer. Por quê? Você vai receber as ofensas, você vai receber as contrariedades com prazer. Se você tem esse conhecimento, então você está, aqui no versículo 12 tem uma explicação, ó, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Como assim? Você vai agradecer, quer dizer, você vai sentir o prazer, vai receber essa ofensa, essa contrariedade, vai tolerar e você vai... Isso está te capacitando a ser um participante da herança dos santos na luz. Idôneo, está te tornando você idôneo. Idôneo quer dizer o quê? Idôneo que é apropriado para alguma coisa, que tem condições, competências, habilitações ou conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo. Então é isso, você está sendo capacitado, você está sendo preparado, tendo competências e habilitações para você ser um participante da herança dos santos. Qual herança dos santos? Essa daqui, ó, porque por causa da esperança que vos está reservada nos céus. E para que também? Para andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então esse é o conhecimento de Deus que nós devemos ter e nós devemos usar na nossa vida diariamente, tanto em casa, na rua, no trabalho, na escola, no supermercado, no parque, na diversão, no passeio.
Nós sempre temos que estar, como os crentes dizem, em comunhão. Essa é uma comunhão, porque sempre vai vir uma contrariedade, uma, uma contrariedade a respeito de alguma coisa que você fez, que você faz, que você não concorda, ou que a outra pessoa não concorda. Então sempre vai ter dissabores e infelicidades. E você tem que estar preparado, tem que estar em comunhão, saber disso, que se você tolerar esse dissabor, essa infelicidade, essa contrariedade, se você tolerar o que essa pessoa veio para você, você tolerando, o que acontece? Você tolerando com prazer, você tendo esse conhecimento, você está digno diante de Deus, você dá graça a Deus e você participa da herança dos santos na luz. E aí no 13 ele fala aqui, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, olha aqui o que essa toda a paciência e longanimidade com gozo. O que traz quando você tolera uma contrariedade com prazer? Você tendo esse conhecimento, ó, você é tirado da potestade das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então isso é pecado. Se você não tolera uma contrariedade, um dissabor, uma infelicidade, você não está sendo participante do reino do céu, porque você está magoando a outra pessoa, automaticamente está se magoando também, e o pecado está entrando e você está no poder das trevas, entendeu? Porque você não está tendo esse conhecimento para você se tirar do poder das trevas. Porque Jesus mesmo disse que você, quando Jesus veio pregando o reino de Deus, ele falou assim, é chegado a vós o reino de Deus, e os homens buscam tomar posse do reino de Deus pela força. Então, o que quer dizer isso? Que nós temos que nos esforçar, ter esse conhecimento para poder não andar em trevas, porque se você não tolera uma contrariedade, você automaticamente você não está na luz, você se está retornando para as trevas, não está indo para o reino do Filho do seu amor, não está garantindo a sua reserva lá nos céus. Então este é o poder da espiritualidade da carta de Paulo aos Colossenses, sempre tentando levar o homem ao reino de Deus, os colossenses ao reino de Deus, e nós, pelo entendimento do Espírito Santo, ao reino de Deus, que é a remissão dos pecados. Foi por isso que Jesus pagou o preço com seu sangue. Então, para que o vídeo não fique muito grande, deixa nos comentários se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se essa palavra, se teve algum proveito espiritual para a sua vida. Deixa um comentário, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, ativa o sininho de todas as notificações, para que quando eu fizer outro vídeo, você receba o vídeo e você possa também, se for possível, compartilhar com outras pessoas, porque para mim, este é um conhecimento muito importante, que se você usar esse conhecimento que foi a chave aqui do versículo 11, ó, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então você tolerar com paciência, ou contrariedade com prazer, você vai tolerar com prazer, por quê? Porque você sabe que você está entrando no reino de Deus, está reservando um lugar lá no céu para você, e as demais coisas vão ser acrescentadas para você, porque as pessoas vão observar que você é uma pessoa diferente, que você tem capacidade para ser um líder, que você tem capacidade de crescimento, tanto espiritual quanto no mundo físico em que nós vivemos. Então essa palavra é muito poderosa para a gente usar ela, é uma ferramenta para nós usar ela no dia a dia, na nossa vida. E muitos não usam, a gente às vezes esquece de usar, mas nós temos que ter esta palavra conosco, temos que ter a comunhão desta palavra, longanimidade com gozo, tolerar com gozo, com prazer,
as contrariedades das outras pessoas. Então, obrigado por você ter assistido o vídeo.